Olá, meu nome é Luciana Telles, sou psicóloga e trabalho com a psico-oncologia, que é uma área que cuida de pessoas que recebem aí o diagnóstico de câncer. E nesse mês de outubro vamos falar sobre a prevenção ao câncer de mama. O que será, né, que a gente tem de ideia sobre esse diagnóstico? Primeiro, que começa com os nossos medos relacionados ao autoexame. Então, as mulheres têm essa dificuldade, por mais que estejamos aí né, no ano de 2020, ainda existem pessoas que têm dificuldade de fazer esse autoexame, esse toque, né, nas mamas, para poder identificar aí precocemente um possível câncer. Além disso, também a questão dos exames, né, de mamografia, ultrassonografia, e muitas deixam de olhar para isso com medo. Mas o medo pode ser um grande empecilho para que a gente possa diagnosticar isso precocemente. Então, pensando em cuidado, pensando em autocuidado, esses exames são assim, primordiais para que a gente possa, o quanto antes, diagnosticar. Tá? E ter esse acompanhamento. E por que será que a gente também tem essa dificuldade, além da questão do autoexame, do toque, ou desses exames laboratoriais? Porque falar de câncer é falar, às vezes, de morte. Não que a gente por mais de novo aí que estejamos em 2020, ainda seja muito bem elaborado isso, ainda tem pessoas que ligam o câncer à morte, trazem crenças socialmente construídas ou que já, né, trazem aí dentro da família uma historicidade dentro desse contexto e por isso tem a dificuldade de olhar. E quando a gente faz esse diagnóstico precoce, quando de fato a gente tem esse resultado, o que acontece quando a mulher recebe um diagnóstico desse? Aí vem diversas rupturas, pensamentos de rupturas, os lutos que a gente vai ter que passar, lutos diários que a gente vai ter que passar dentro desse tratamento. Às vezes o medo da própria morte em si, né? As pessoas que eu vou deixar, os sonhos que eu vou deixar de realizar, de fazer, e né, esses planos que a gente tem. Filhos, né? Vou deixar um plano de casamento, vou deixar um plano de trabalho e também as transformações que vão ocorrer. Além disso, passa aquele medo também dos efeitos colaterais do tratamento. E falo que assim, temos diversos tratamentos. E os tratamentos hoje, ele é único dentro de cada história clínica. Então, quando recebe um diagnóstico de câncer de mama, vai muito além de uma classificação de doença, que a gente fala do CID. Ele vai muito além dessa classificação. Ele vai dentro da história clínica da pessoa e da história de vida que aquela pessoa construiu. E isso é falado junto com uma equipe que envolve médicos, nutricionistas, psicólogos, então enfermeiros. Então estamos juntos nessa trajetória a partir daquele momento do diagnóstico. O tratamento pode ser diverso. Então, eu não estou aqui para falar de um tipo específico de tratamento. Não existe um tipo específico. Existe aquele tratamento que é feito para você, né? Ou seja, para cada história, para cada mulher. Então, os efeitos colaterais possíveis, que é o que a gente começa a falar, a conversar com a mulher, é de queda de cabelo, que é um grande desafio, um grande sofrimento que a mulher tem. E eu falo assim, que a maioria das mulheres tem, né? Porque, de novo, cada história é uma história. Então, ela pode ter a queda de cabelo, isso não é uma regra, depende do tratamento. Ela pode fazer uma cirurgia, né? Que tem, aí a gente fala que tem a cirurgia né, que às vezes pode trazer a ideia de mutilação, de eu perder o seio, que traz a questão da minha feminilidade, né?
porque representa, o seio tem uma representatividade muito única dentro da história da mulher, e ela pode então ter a cirurgia de perda de uma mama, né? Ou seja, faz a mastectomia, que é a retirada da mama total, tem a retirada de quadrantes da mama. E como fica quando retira essa mama, né? Além das questões ligadas a esse aspecto emocional, de representatividade desse feminino, tanto para o aspecto de vida quanto para o aspecto de sexualidade, como que ela consegue se ver diante disso. Então, hoje nós temos diversos recursos para esse enfrentamento dessa retirada dessa mama, né? Temos próteses externas, temos projetos aí que trabalham com próteses externas, temos a própria cirurgia de reconstrução da mama, que isso é uma garantia da mulher, tá? Temos também alguns outros efeitos colaterais durante o tratamento, além dessa questão da cirurgia, que náuseas, fadiga, aquele cansaço. Então a gente tem que passar por diversas reestruturações, diversa reorganização. Então uma hora eu estou para a reorganização da minha vida, né, das adaptações, uma hora eu estou voltada para as perdas que eu vou tendo durante esse diagnóstico. Eu falo que existe esse sofrimento e a gente não deve romantizar o câncer, né? Esse sofrimento, ele é real. Mas existe muito o que fazer hoje para esse cuidado. E quando a gente cuida desse sofrimento, esse sofrimento passa a ser tolerável. Então, quando a gente tem alguém que cuida e está nessa trajetória do cuidado de uma vida mais digna com a mulher, a gente consegue fazer aí, passar por esse processo de adaptação, reestruturação e reorganização. Tá? Então a gente vai conseguir entender o que é importante para aquela mulher, como diante daquelas rupturas, daquelas perdas, né, que vão além de uma questão orgânica, dependendo do diagnóstico, né, desse tratamento, a gente, né, dessas perdas às vezes emocionais, comportamentais. E eu falo que a família é muito importante nesse apoio também. E ela tá nesse sofrimento, né? Então esse tratamento é conjunto, é com aquela que recebe o diagnóstico e com a família também. Então, todos precisam ser cuidados para que a gente possa ter uma trajetória mais digna. Eu acho que esse foi o meu recado, que assim é possível a gente cuidar, é possível a gente, né, olhar para esse sofrimento e reorganizá-lo, buscar um sentido de vida, tentar resgatar alguns recursos emocionais, desenvolver outros, trabalhar essa autoestima para além que as mulheres, né, que recebem esse diagnóstico, ela não é aquele diagnóstico, aquela classificação de doença, ela é muito além disso, né? E nós, assim, cada vez mais temos uma equipe e profissionais preparados para estar nessa trajetória com mais dignidade, com a mulher e com todos aqueles que estão na história de vida dela, nesse cuidado. Bom, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né, sobre o câncer de mama, dessas diversas possibilidades que a gente tem dentro do autocuidado, que ele é muito importante, seja em qualquer tipo de doença. Então, que vocês possam promover isso no dia a dia de vocês.